tô nessa de acordar e ler há um bom tempo. E nisso eu aprendi uns truques muito bons pra acordar e não dormir de novo, pra ler e não ficar cochilando e principalmente pra resolver um problema que eu acho que muita gente tem, que é acordar e não conseguir focar logo de primeira. E vai ser exatamente sobre isso que eu vou te falar aqui no vídeo. Eu vou te falar como que eu consigo acordar e ler sem ter esses problemas que eu falei no início do vídeo. Mas antes de qualquer coisa, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Vitória e nesse canal a gente fala de hábitos, rotina e produtividade. E também a gente tá com uma meta de bater 500 inscritos até o final do ano. Então, se você gostar do vídeo, você não esquece de seguir no final. Sem mais delongas, gente, a primeira coisa que eu diria é que tudo começa na noite anterior. E uma das principais coisas que tem que ter nessa noite anterior é uma boa noite de sono. E é importante, gente, que assim, quando eu falo de uma boa noite de sono, eu não tô falando de dormir muito, eu tô falando de ter uma qualidade de sono boa. Então, assim, eu não sou profissional nessa parte de sono e essas coisas, mas eu aconselho vocês pesquisar aqui no YouTube. Esses tempos eu tava com uns problemas aí de não conseguir dormir tão fácil, assim, de acordar e dormir e ficar nessa. E aí eu pesquisei aqui no YouTube e aí eu vou falar umas coisas que eu faço que eu acho que me ajudaram com isso. Primeiro, gente, uma das coisas que eu acho que mais me ajuda a ter uma qualidade do sono boa é que eu tenho meio que um padrão. Eu sempre vou dormir e acordo no mesmo horário. Então, tipo, eu me deito pra dormir 9 horas todos os dias e acordo 4h45 todos os dias. Então, já é algo assim que eu acostumei. E também, gente, algo que eu vi nesses vídeos foi sobre o ciclo de sonos. Porque muitas vezes a gente vê, tem que dormir 10 horas, tem que dormir não sei quantas horas, e aí vai lá e não tá alinhado com esse ciclo de sonos. E aí se a gente acordar no meio de a gente meio que fica mais sonolento, fica tudo mais pesado. Então, pelo que eu entendi, é importante que você acorde no começo de um ciclo. E cada ciclo tem 90 minutos, eu acho que são 7 ciclos, mas assim, eu aconselho vocês pesquisar aí. Quando eu fui ver o horário que eu ia acordar, eu alinhei com esse negócio de ciclo de sono e eu acho que ajudou bastante. Outra coisa, gente, que eu acho que me ajuda a ter um sono assim melhor é dormir no quarto o mais escuro possível. Geralmente eu não deixo totalmente escuro, porque entra um pouquinho de luz por debaixo da porta, que a gente gosta de dormir com uma luz acesa. E também tem a luz do negocinho da internet, que aí sai uma luzinha assim, e não fica 100% escuro, mas fica um escuro assim já bom, no quarto não fica claro. Então eu acho que isso aqui também ajuda bastante. Outra coisa, gente, e assim, a última também, pra essa parte aqui não ficar muito longa, eu aconselho você pesquisar sobre dormir melhor, sobre qualidade do sono, mas essa última coisa que eu faço aqui, que eu acho que é muito boa você fazer, é ficar 1 hora antes, assim, de você dormir sem o celular. Então, se você se faz que nem eu, você se deita 9 horas da noite, 8 horas você já desliga a internet e para de mexer no celular. Fechando essa primeira parte aqui, gente, que eu tava falando sobre qualidade do sono, as coisas que eu faço, ainda tem mais 2 partes que eu considero importantes você fazer na noite anterior ou resolver na noite anterior, que é o caso dessa segunda coisa aqui que eu acho importante você fazer, que é você não deixar bagunça no lugar. E esse daqui, gente, eu não sei se é algo mais pessoal meu, mas tipo, às vezes eu tinha que sair, aí eu arrumava, me deixava minhas maquiagens em cima da cama, e aí eu deixava pra arrumar no outro dia. E aí eu mesma meio que ficava incomodada com isso, porque eu também acho que já dificulta um pouquinho também, que aí quando você tá deitado, você já sabe que você vai ter que levantar e arrumar uma bagunça antes de fazer as suas coisas. Então eu acho que isso aqui pode piorar pra você, mas também pra mim, que eu acho que é a coisa mais pessoal aqui, que é por causa que eu ficava vendo aquela bagunça, então eu ficava meio incomodada. Então, eu aconselho que vocês evitem deixar bagunça, principalmente no lugar que você for ler, porque senão você já vai acordar assim, já vai ter coisa pra você fazer e fica mais fácil de você se desanimar. A terceira coisa, gente, pra você fazer é desligar a internet. E eu sei que essa daqui eu já falei lá de qualidade de sono, só que essa daqui é por um motivo diferente. Aquele lá da qualidade do sono é pra você desligar a internet, porque, tipo, senão você vai ficar mexendo no celular. E, na verdade, aquele lá era de parar de mexer no celular, né? E aí eu falei também de desligar a internet, porque senão você fica vendo coisas e aí você recebe esses estímulos e não entra muito num negócio assim de descansar, sabe? Você fica mais agitado. E essa terceira aqui que eu falo de você desligar a internet, é por causa que no outro dia, quando você acordar, você não pegar no celular e ver que já tem mensagem, porque aí te tenta isso fica na sua cabeça e já atrapalha seu foco para quando você for ler. Então, gente, essas daí foram as coisas que eu te aconselho você fazer na noite anterior. Agora, já falando das coisas para fazer no dia mesmo, quando você acordar, justamente a outra segunda dica aqui no caso, é justamente para quando você acordar, que é você já acordar e ir fazer alguma coisa.
Gente, isso daqui é importante para justamente quando você acordar, você já dá uma acordada de verdade, sabe? Porque eu, por exemplo, quando eu acordava, eu só levantava, sentava e ia ler. Aí eu ficava nessa de cochilar, ficava meio sonolenta, sabe? Eu não dormia, chegava a dormir, mas, tipo, não parecia que eu tava ali, não parecia que eu tava focando. Esse daqui eu acho que é uma das coisas principais para você conseguir focar de manhã, você conseguir prestar atenção no livro, não ficar cochilando, não ficar sonolento, voando, sabe? E aí, o que que eu te aconselho fazer? Que foi o que eu comecei a fazer, assim, pra já fazer alguma coisa pra dar uma acordada. Primeiro, vai no banheiro, bebe uma água, forrar a cama. Às vezes também vale você jogar um pouquinho de água na cara pra, tipo, se seu olhos tiver xuxo, você não ficar, sabe, com os olhos sujos, lendo, que aí dificulta também. Então, você já faz alguma coisa aí pra você acordar. Isso aí é o que eu faço, que eu acho que ajuda e que eu acho que é o que dá pra todo mundo fazer, né? E assim, gente, outra coisa que eu acho que é essencial você não fazer é não deitar de novo, cara. Se você deitar, todas as vezes que eu levantei e deitei de novo, eu fiquei mais cansada, ficou mais difícil. E por quê? Se você já levantou, se você deitar, vai ficar bem mais difícil de você levantar de novo. Porque, tipo, seu cérebro vai entender: ah, levantei e deitei de novo, é pra dormir de novo. Então, vai ficar tudo mais difícil. Então, não deite de jeito nenhum. Essa daqui é muito importante você seguir. A terceira coisa, gente, para você não fazer é ler deitado ou em qualquer lugar que assim fique fácil de você dormir. E esse daqui, gente, às vezes a gente cai na tentação, né? Porque tá frio e a cama tá quente, a gente pega o livro, inventa ler lá, só que aí acaba dormindo. Principalmente se você vai faz que nem eu, que você acorda já cedo e vai ler, você não faz quase nada para despertar, na cama só vai piorar isso, porque aí vai te dar mais vontade ainda de dormir. Então, gente, eu te aconselho que você, tipo, eu tenho uma cadeira, aí eu coloco aqui sempre no quarto antes assim de eu dormir, que aí quando eu acordar eu só pego e coloco ela no cantinho direito, que aí eu leio mas sentada numa cadeira. Eu leio dentro do meu quarto, só que de qualquer forma não é deitada, porque deitada eu sei que eu vou dormir. A quarta e última dica, gente, que eu acho que é uma das coisas que eu fiz que mais melhoraram meu foco assim na leitura, é colocar assim no celular um cronômetro. Ah, não sei. Mas tipo, você vai colocar o tempo que você vai ficar lendo para que você não precise ficar olhando no celular toda hora quantas horas. Por exemplo, já que eu acordo 4h45, geralmente eu começo a ler lá para as 4h50, então, mas eu coloco 40 minutos sempre, porque eu sei que é um horário que não vai ficar muito tarde, eu não vou passar muito tempo lendo e eu tenho que ir para a escola, então vai dar tempo de eu começar a arrumar. E também não é um tempo que vai ficar muito pouco. Então eu coloco dentro desse tempo para mim não ficar olhando no celular toda hora preocupada e acaba me distraindo. Então é por isso que eu te aconselho colocar no cronômetro, sei lá, você está entendendo quanto tempo que você vai ficar lendo para você não se distrair e conseguir ter uma leitura mais focada. Enfim, gente, foi esse o vídeo. Eu espero que tenha te ajudado. Se te ajudar, você não esquece de curtir, de seguir o canal. Se quiser comentar também. E principalmente, lembra da meta de 500 inscritos. Então, se te ajudar, não esquece de seguir.